Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amados, eu tive uma visão com arrebatamento e um sonho também. Muitos irmãos estão tendo o mesmo tipo de sonho e visão, e eu achei interessante estar passando para os irmãos. A visão foi assim: era tarde da noite, a minha família já tinha ido dormir, minhas filhas e meu esposo, e eu resolvi ir orar um pouco. Aquele dia era um dia que eu estava bastante cansada. Eu falei para o Senhor que eu ia orar pouquinho. Não é todo dia que eu consigo orar muito, né, amados? Ainda mais com um bebê pequeno. E aí eu me ajoelhei no chão da cozinha e comecei a conversar com Deus. Falei para Ele a respeito da vinda dele, né? Que os tempos estão acabando, né, amados? Eu tenho clamado muito a Deus por um mover dele mais forte, sabe? Por um avivamento. Porque apesar dos frutos estarem acabando, é justamente por isso, amados, que a gente precisa de um auxílio maior, né? Da ação do Espírito Santo, do poder de Deus nas nossas vidas, porque justamente hoje, nos últimos dias, é que é mais difícil ainda de pregar o Evangelho, né, amados? E aí eu estava conversando com Deus sobre essas coisas quando eu tive uma visão. A visão se passou dentro da minha mente e ela durou alguns segundos, tá? Foi muito rápido. Só que, apesar de ter durado alguns segundos, o nível de detalhes que eu pude memorizar, que eu pude ver, foi bem grande, tá, amados? Então, foi o seguinte: eu vi um grande campo de trigo. O trigo, ele estava bem dourado e sequinho e se balançava ao vento. Eu não entendo muito de trigo, amados, mas pelo que um pouco que eu sei, normalmente quando o trigo ele tem essas características, quando ele está bem sequinho e dourado, assim, é porque ele está pronto para ser colhido, certo? E de longe eu via esse campo muito bonito, com aquele trigo dourado, pronto para a colheita, amados. E aí, eu me aproximava do campo de trigo, como se eu estivesse vendo um filme, assim, né? A câmera, vamos assim dizer, se aproximava do campo. E quando eu chegava mais perto, eu podia ver que cada ramo de trigo era segurado por uma mulher. Tinham muitas mulheres segurando aqueles ramos de trigo. Eu explico depois que eu terminar de contar o que eu entendi que significa, tá? E aquelas mulheres seguravam os ramos e elas balançavam, alegres, olhando em direção ao céu, como se avistassem alguma coisa. Eu pude prestar atenção na vestimenta das moças, né? Eram mulheres jovens, né? Moças. Elas estavam usando roupa de camponesa, vestidos de camponesa, né? Aqueles vestidos coloridos com um avental branco e um lenço colorido na cabeça. E elas balançavam os ramos de trigo. Então, amados, de repente, surge um vento muito forte de baixo para cima, como se tivesse ligado um aspirador no céu, sabe? Um aspirador de pó. E aquele aspirador começou a sugar todo o trigo. E todo o trigo começou a se levantar e junto ele levava aquelas moças. Elas subiam em direção ao céu e desapareciam. O trigo ele foi sendo retirado, né? Aos poucos ele foi subindo. E era muito bonito, amados. Era como uma sinfonia que ele ia subindo, subindo. E na medida que o trigo foi sendo retirado, eu notei uma coisa. Algumas daquelas mulheres não possuíam ramos de trigo em suas mãos. Essas mulheres não subiam, amados. Elas não conseguiam ser tragadas por aquele vento. Eu entendi que o trigo era necessário para que elas pudessem subir, né? E eu pude perceber o desespero delas. Elas colocavam a mão nas suas cabeças, olhavam em volta, apavoradas. Percebiam que elas tinham ficado. E eu pude notar alguns detalhes nelas.
Ela se vestiu igual às outras, com aquela roupa de camponesa colorida, e só que a maioria daquelas mulheres eram obesas, tá? Estavam acima do peso. Umas mais, outras menos. Umas eram muito obesas, outras eram poucas. E a visão acabou. Amados, o campo de trigo representa a igreja de Cristo, né? Na verdade, a boa semente, como Jesus mesmo fala na parábola do joio e do trigo. Que o trigo é a boa semente no nosso coração, né? E ele fala que o inimigo, no meio da madrugada, plantou o joio. O joio é aquela semente, ou melhor, é aquela plantinha que parece demais com trigo, só que não é trigo. Então, a boa semente é o trigo, né, amados? E as moças, as mulheres, representam a igreja, né? Na verdade, a igreja de Cristo é uma, mas ela tem vários ajuntamentos pelo mundo, né? Que a gente chama de igrejas. Na verdade, a igreja é uma só, mas são vários ajuntamentos. Cada ajuntamento desses era representado por uma mulher daquela. Só, amados, que nem toda a igreja possui a boa semente de Cristo, né? E existem muitas que vão ficar no arrebatamento. E o fato delas estarem acima do peso, amados, é porque estão em pecado, né? A gordura, né? A obesidade, ela representa um pecado, o mundanismo dentro da igreja. Então, elas estão inchadas, né? Como fala lá, o fermento, né? Então, são igrejas que vão ficar para trás, representam as pessoas que não vão subir no arrebatamento, tá, amados? Então, a gente tem que ter a boa semente de Cristo no nosso coração. E foi essa visão que eu tive, amados. Aí, depois, na noite passada, eu tive um sonho também, um arrebatamento. O sonho tem vários detalhes, mas eu vou contar o que é mais importante. Eu sonhei que eu estava num aeroporto, junto com a minha família. A minha filha mais velha, o meu pai, minha mãe, o meu esposo, várias pessoas, né? Alguns que eu até não conheço, mas principalmente a minha família. E, amados, estava dando o horário do embarque, tá? Aí é que vem o ponto interessante do sonho, amados. Na Bíblia está escrito que ninguém sabe nem o dia e nem a hora, certo? No sonho, eu sabia, tá? Só que eu obviamente não me recordo. Só que eu me lembro de uma coisa, eu me lembro dos minutos, tá? Mas a hora, eu olhava toda hora no meu relógio. A hora eu não consigo me lembrar, ela ficou nebuloso. No próprio sonho mesmo ele era nebuloso, eu entendia, mas eu não me recordo. Mas eu consigo me lembrar dos minutos. Uma coisa que eu me lembro é que a hora ela tinha 2 dígitos. Tipo assim, 10 da noite, ou 11 da noite, ou meia-noite. Alguma coisa desse tipo. E depois dos 2 pontinhos, que era um relógio eletrônico que eu tinha, eu lembro dos minutos. Era meia hora, tipo assim, 10h30, ou 11h30, ou meia-noite e meia, entendeu? E o horário que o avião ia sair era alguma coisa mais meia hora. Então eu ficava de olho no meu relógio e ele estava marcando que era, vamos supor assim, 10h27. Faltava 3 minutos, né? E quando deu mais ou menos esse horário, nós, na minha família, eu e minha família, estávamos no aeroporto e tinha uma área de entretenimento, de lazer, assim, tipo um café. E tinha também um pequeno cinema, um lugar que passava entretenimento, né, amados? E nós estávamos lá. Tava passando um filme desses antigos, tipo Charlie Chaplin, alguma coisa assim. E estávamos nos distraindo, aguardando o avião. Tinham muitas outras pessoas lá também, amados. Muita gente mesmo. E aí, mas só que eu estava muito atenta, eu estava de vigia, sabe, amados? Então, toda hora eu olhava pro relógio, toda hora. Até que
No meu sonho, os minutos eles não passavam tão rápidos quanto na vida real, tá? E aí uma hora eu olhei para o meu relógio e tava marcando o horário, era já 28, tipo assim, 11h28, sabe? Tinha passado 1 minuto. E aí o pessoal ainda tava ali se distraindo, o filme não tinha acabado. Só que aí eu avisei a minha família, falei assim, gente, vamos indo logo lá pro embarque, porque não vamos arriscar, né? É muito perigoso a gente perder o avião. Vocês sabem como é que é, amados, no embarque de um aeroporto. Geralmente começa a chamar e fala lá, última chamada, né? E vem aquele povo todo desesperado para pegar o avião. O avião não espera. Se a pessoa não estiver lá, ele vai embora. Ele aguarda alguns minutinhos e vai. Não tem espera. Porque vai um avião atrás do outro, então é muito, muito rápido. Então, eu avisei minha família. Falei, olha, falta 2 minutos, vamos indo. E todo mundo concordou comigo, eles levantaram e foram. Só que o resto das pessoas que estavam lá, eles estavam distraídos, amados. Eles estavam dispersivos e eles não se moveram. Mas eu chamei a minha família e eles vieram. Aí a gente começou a subir a escada rolante em direção à área de check-in. E eu pensei, puxa, ainda bem que eu saí com 2 minutos de antecedência. 2 minutos não é nada, né, amados? Mas no sonho isso era bem significativo. Porque ainda tinha que ser feito o check-in. E quando eu comecei a me aproximar do lugar do check-in, eu comecei a me lembrar de uma coisa. Eu pensei, puxa vida, eu não trouxe os meus documentos, eu não trouxe a minha identidade. E será que eu vou conseguir fazer o cadastro lá, o check-in, para eu poder entrar? O único documento que eu tinha, amados, era a minha certidão de casamento, que estava na minha bolsa. E eu comecei a ficar muito nervosa, muito preocupada. Só que quando eu me aproximei do balcão, eu estava com a passagem na mão, eu entreguei a minha passagem e o rapaz ali do check-in, ele olhou os meus documentos, ou melhor, olhou a passagem, tudo o que eu tinha, né? E me entregou carimbado e falou, boa viagem. E eu passei, eu falei, ufa, graças a Deus eu passei, não teve nenhum problema. E a minha família toda passou também, graças a Deus. Quando eu avistei o avião de longe, ele era um avião muito, muito, muito grande, amados. Tipo um Boeing, assim, mas muito grande mesmo. E as pessoas entravam pelo bico do avião. Era engraçado, a gente entrava pelo bico. Daí alguém disse assim pra mim, esse avião tá muito, muito cheio, tá lotado, tomara que tenha lugar. Mas tinha que ter, né, amados, porque eu tava com uma passagem comprada. Mas mesmo assim eu me preocupei. Só que quando eu entrei dentro do avião, eu percebi que isso não era verdade. O avião era imenso por dentro e tinha muitas e muitas e muitas cadeiras, amados. Só que tinha pouca gente lá dentro. Era basicamente minha família e mais algumas pessoas só. Eu achei isso bastante estranho, né? Mas tudo bem, deu para escolher a cadeira à vontade, nós nos sentamos, botamos os nossos cintos e o avião finalmente decolou. Quando ele decolou, amados, ele decolou num ângulo de 90 graus, assim, parecia um foguete. Ele disparou em direção ao céu. Foi muito, muito rápido, deu até aquele frio na barriga, assim. E aí, mais pra frente, o sonho tem vários outros detalhes. Teve um momento que a gente parava pra comer. E os outros detalhes do sonho não são tão importantes, tá, amada? Eu sabia que eu ia chegar num destino, tinha até um horário lá que a gente ia chegar. Que isso daí também não é tão relevante. Mas assim, uma interpretação que eu faço desse sonho, amados. Sempre que eu sonho com aeroporto, com avião, representa o arrebatamento. O avião representa o arrebatamento, tá? O horário, amados, embora não tivesse totalmente especificado qual era o horário, deu para perceber que falta pouquíssimo tempo, né? Faltava basicamente 2 minutos ali para o avião decolar. Aquelas pessoas que estavam dispersivas são aqueles cristãos que não estão atentos, amados. A gente tem que estar plugado no assunto, a gente tem que estar preparado. A maioria não está, né?
Porque na hora que vier a chamada, amados, na hora que tocar essa trombeta, se você não estiver pronto, não vai dar mais tempo de se preparar. Né? Como na passagem das 10 virgens, vocês lembram? Que 5 delas não estavam preparadas, né? Então a preparação da gente, amados, além de estar muito atento com o assunto, a gente tem que estar se enchendo do Espírito Santo, né? Que é o azeite que fala lá na parábola. Eu perguntei para Deus uma parte, né? Que eu estava com a minha filha mais velha, só que eu tenho uma filha bebê de 1 ano e 2 meses. Eu não cheguei a vê-la durante o processo de embarque. Eu perguntei para Deus por que eu não vi ela. E Deus me respondeu assim, que é porque ela já está no céu, né? Ela já está com seu arrebatamento garantido, né? Ela não está literalmente no céu porque ela está aqui comigo, mas ela é um bebê, né? E os bebês, eles não têm nenhum tipo de pecado, nenhum tipo de consciência, sabe, amados? Então, ela não precisa passar por esse processo de preparação, essa preparação espiritual toda que a gente tem que ter para estar postos para o arrebatamento. Ela não precisa passar porque ela é um bebê. Ela está debaixo da guarda espiritual, da minha guarda espiritual. A minha mais velha, ela ainda é pequena também, ela é uma criança muito doce, muito pura, porém, ela já tem um pouco mais de consciência das coisas, sabe, mas então ela também precisa ser preparada, né? Precisa ouvir a palavra, precisa aprender a orar e todas essas coisas, né? O fato do avião parecer muito grande e parecer muito cheio e por dentro ele estar vazio é por causa do seguinte, amados. Em relação a quando a gente olha de fora, a história da humanidade, se for parar para pensar em todos os cristãos que houveram desde a época de Jesus, todos aqueles que serão salvos, incluindo aqueles que irão ressuscitar, é muita gente, né, amados? Se for parar para pensar, é muita gente. Mas em relação à humanidade inteira, é muito pouca gente, né? Jesus falou, né, que muitos são chamados, poucos são escolhidos. Então, olhando de fora parece muito, mas por dentro é muito pouco. Então é isso que representa o avião grande, tá? O fato de eu ter conseguido entrar sem a minha identidade, amados, é o seguinte. Quando a gente morre pro mundo, a gente vive para Cristo, então a gente perde a nossa identidade, né? Nós deixamos de ser nós mesmos. Vocês lembram que o único documento que eu tinha era a minha certidão de casamento. Então, nós, como igreja, nos casamos com Cristo, né? Estamos nos casando com Cristo. Então, essa é a nossa identidade, é a identidade de Cristo. A gente perdeu a nossa identidade humana, né? Então, amados, é isso que tem valor para que a gente possa estar com Cristo, sabe? Então, foi isso que eu entendi, amados. O arrebatamento está muito, muito próximo. O que você precisa para subir? Você precisa estar de vigia, né? Jesus falou que a gente tinha que estar vigilante. E vigilante é isso, amados. Tá buscando, tá atento com o assunto e não ser cético, sabe? Tem muita gente cética que tá desdenhando da vida de Jesus e tá se distraindo com o mundo, com seus entretenimentos, sabe? Muitos entretenimentos que a gente vive não são exatamente pecados, sabe? Mas são coisas que estão fora de foco, né? Enquanto havia tempo, não tem problema. A partir do momento em que o tempo está se esgotando, amado, já não é mais época de você se preocupar com determinadas coisas. Aqui eu não vou estar julgando cada caso, né? Cada um sabe da sua vida com Deus, mas é tipo assim, às vezes é errado você estar fazendo um curso de pós-graduação, por exemplo, ou de você estar programando sei lá, um passeio, uma viagem. Não, de jeito nenhum, amados. Isso é lícito, tá? Só que, amados, o arrebatamento está às portas, então nada disso vai se aproveitar, nada disso tem muito valor agora, né? Você vai gastar muita energia com certas coisas que não vão te dar nenhum resultado, sabe? Pelo menos você não vai aproveitar nessa vida. E para o arrebatamento, para o reino de Deus, não tem nenhum proveito.
Então, amados, se a gente tivesse ainda uma vida inteira aqui nesse mundo e Jesus ainda fosse demorar muito para voltar, tudo bem, a gente teria que se preocupar com o nosso dia a dia, com o nosso trabalho, com as nossas coisas da vida normal, né? Só que agora já não é mais tempo para isso, né? Já não dá mais tempo, já não tem mais proveito. Então, a gente precisa parar de se distrair. Então é isso, amados. Eu mesma tinha muitos planos e muitas coisas que eu pretendia fazer. Não que seja errado, mas eu tô procurando gastar minha energia e meu foco em estar preparada, sabe, amado? Porque isso é realmente muito importante. Então é isso. Até o próximo vídeo. A paz do Senhor Jesus.